Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Marissa e hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é muito relevante por 3 motivos. Ou você conhece alguém que já é desse grupo, ou você vai conhecer alguém, ou muito provavelmente você vai ser desse grupo futuramente. Hoje a gente vai falar sobre os idosos, mais precisamente sobre os idosos no mercado de trabalho. A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre o idoso é que a gente tem que entender que o envelhecimento ele é um processo. Você não acorda de um dia para o outro e percebe que é um idoso. Isso é um processo de forma que o idoso ele evolui e se degenera nessas duas perspectivas. Você evolui por todo o seu processo de vida, por todo o seu conhecimento, por toda a sua sabedoria, por todas as suas vivências, mas de certa forma você também está se degenerando, porque o seu corpo físico e o seu psicológico entram em um processo de degeneração natural. Então, nós não podemos esquecer sobre essas duas perspectivas. Outra coisa que a gente tem que falar também quando a gente fala sobre o idoso é que existem muitas teorias que pensam sobre isso. Nós não estamos falando aqui uma coisa que veio do nada. Então eu separei aqui para vocês 2 teóricos que falam sobre o envelhecimento. O primeiro deles é o Erik Erikson. O Erik Erikson, ele separou a vida do ser humano em algumas etapas e algumas fases. E ele estipula para essas fases forças. O que são essas forças? Essas forças vão representar o que acontece mais ou menos em cada fase, o que gera na pessoa em determinadas fases. Na fase do idoso, o Erik Erikson vai dizer que existe a força de integridade e desespero. O que são essas forças e o que elas representam para o idoso? A integridade diz respeito àquele idoso que ele se entende como uma pessoa que fez tudo o que tinha que fazer na vida. Ele entende que está próximo da morte e que não tem muito mais o que fazer a não ser esperar. Então ele entende que isso é um processo natural e que a hora dele em algum momento vai chegar e ele está bem com isso. E existe aquele idoso que está na fase do desespero. Então ele é justamente o contrário do primeiro. Ele entende que essa hora está chegando, porém ele entra em desespero, ele entra em colapso com isso, porque ele não quer morrer. E é o mais comum. Então ele percebe que ele tem muita coisa, ele entende, na verdade, que ele tem muita coisa ainda para fazer. E é onde ele entra em desespero. E esse é um ponto negativo sobre o idoso, porque ele se percebe como alguém inútil e que ele não tem mais o que fazer. Ele vê os seus filhos saindo de casa, ou ele vê a sua empresa sendo gerida por outra pessoa, ele acaba perdendo o emprego por causa da idade, enfim. Ele vê tudo o que está acontecendo com a sua vida de uma perspectiva negativa. Nós também temos um outro teórico que ele fala sobre a fase do idoso e ele estipula algumas tarefas que têm que ser feitas nessa fase. Então ele entende que o idoso nessa fase ele tem que se ajustar. Então o que acontece? Existe esse mundo novo para ele, né? Então é o corpo dele que está mudando, é o social dele que está mudando, o trabalho que está mudando, é muita mudança para ele. E aí o que tem que acontecer com ele? Ele tem que entender tudo isso, mas ele também tem que se ajustar a tudo isso. Opa! Mas ele tem que se ajustar a tudo isso. Então essa é a tarefa do idoso na perspectiva desse teórico, se ajustar. Nós também temos que pensar que para o idoso, o trabalho, que é o tema do nosso vídeo, né? O idoso no mundo do trabalho. A gente tem que entender para o idoso que o trabalho ele representa algo muito importante. Em uma pesquisa feita, foi constatado que para o idoso o trabalho representa a vida e que a falta do trabalho para ele representa a morte. Também pudera. Se a gente pensar na perspectiva capitalista em que o nosso mundo está sendo regido no momento, nós percebemos que nós somos, na maioria das vezes, pessoas simplesmente úteis, que servem para alguma coisa. Então nós vamos e trabalhamos dia após dia e nós estamos sendo úteis para a sociedade de alguma forma. Nós estamos produzindo. E quando o idoso ele perde do seu trabalho, ele perde de alguma forma para ele essa zona de utilidade. Ele se percebe inútil, que não tem mais nada para fazer na vida dele. E aonde acontecem no idoso situações bem tristes e bem negativas. Alguns idosos acabam entrando em depressão, alguns idosos acabam querendo ficar só em casa, e isso sem dúvida é algo muito negativo. Então a gente tem que perceber
que para o idoso o trabalho representa sim algo muito importante e que a vida do trabalho não acaba na aposentadoria. Também a gente tem que perceber que a nossa sociedade hoje em dia, ela tem um certo preconceito contra os idosos. Em uma pesquisa feita pelo vagas.com, foi constatado que de todos os preconceitos que as pessoas sofrem quando vão procurar um emprego, o maior deles é o preconceito por idade. Sim, nós temos vários preconceitos na hora de fazer uma entrevista para o trabalho, mas o maior deles é o preconceito com a idade. Então, quando o idoso ele vai fazer a sua entrevista de emprego, as pessoas que gerem aquela empresa entendem como se o idoso não fosse mais produtivo, como se ele não fosse mais útil. E aí acabam não dando essa vaga para ele. E o idoso cai nessa zona de desemprego. Então ele passa por toda a sua vida lutando para conseguir permanecer ou para continuar trabalhando. Se ele já conseguiu um emprego, ele tenta permanecer. E se ele ainda não conseguiu, ele está ali lutando dia após dia para conseguir um emprego. Isso, infelizmente, não acaba quando ele se aposenta ou quando ele já está numa idade mais avançada. Muitas vezes, para o idoso, o trabalho, ele representa não só uma questão social e não só uma questão cultural, mas representa também uma questão financeira. Nós entendemos que, como a gente falou lá no início do vídeo, o nosso corpo biológico, o nosso psicológico, ele vai se degenerando com o tempo, isso é algo natural. Então, a maioria dos idosos gastam muito com remédio. E já não tem mais, muitas vezes, uma outra pessoa para auxiliá-lo na questão financeira. Em muitos casos e muitas vezes, o dinheiro que ele recebe do trabalho da aposentadoria não é o suficiente para ele se manter com os remédios, com a comida, com a água, a luz, às vezes até um aluguel. Então, se reinserir no mercado de trabalho para eles é algo muito importante. E aí fica, o alerta para as empresas, para se abrirem mais aos idosos, porque eles precisam trabalhar, a maioria deles precisa trabalhar, eles querem trabalhar e sim, eles podem ser muito úteis. Porém, tem aí uma luz no fim do túnel. Algumas pesquisas já mostram que as empresas estão cada dia mais se abrindo para a diversidade em todos os aspectos. E o idoso, ele acaba entrando nessa questão da diversidade, porque muitas empresas já estão entendendo que a forma como cada um lida com o seu trabalho é diferente e que a diferença de cada um pode ser útil, pode ser produtiva. Se eu faço de uma forma e você faz de outra forma e a gente troca essas informações, a gente pode fazer um trabalho melhor a cada dia. E isso, é claro, que beneficia também os idosos, porque eles não têm só uma questão de intelecto. Eles têm uma questão também de vivência, eles já viveram muitas coisas, já trabalharam por muitos anos. Então, só o que eles têm de experiência já é muito válido para as empresas. Então, fica aqui o nosso apelo a todas as empresas que se abram ainda mais para a diversidade com relação à idade. E para você que está assistindo esse vídeo, também perceba que o trabalho ele é relevante na vida do idoso e que em algum momento nós também estaremos nesse grupo e nós precisamos saber como lidar com essas questões. Então, se você conhece alguém desse grupo, auxilie ele. Se você vai conhecer, já fique com esse aprendizado para auxiliá-lo no futuro e quando você chegar nessa fase, já vai saber o que fazer. Então é isso por hoje. Eu agradeço muito quem assistiu até agora e eu peço que se você achou esse vídeo útil, passe para frente porque ele pode ajudar muitas pessoas ainda. Tchau, galera!